Olá, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, sobretudo, e estejam motivados para essa aula. Então, eu peço que você se empenhe, se dedique nos estudos, sobretudo nessa aula, assista a videoaula até o final e, como vocês sabem, né, sempre é uma alegria, um prazer, uma honra, uma satisfação ter vocês nesse momento na nossa aula. Então, disposição, coragem, vigor e entusiasmo. Eu sou o professor Denilson e quero realmente fazer dessa aula um aprendizado, tá bom? Um aprendizado para vocês. Depois de uma semana é sempre bom nós estarmos de volta com os nossos conteúdos, tá? E como sempre digo para vocês e peço novamente, coragem, entusiasmo, confie no seu potencial, confie em você mesmo, pois você é uma pessoa capaz. Também confie na graça, na presença de Deus na sua vida, né? Deus é a nossa força maior, Ele nos direciona, Ele nos dá força, nos dá coragem, nos protege. Portanto, tenha fé, tenha esperança em Deus e acredite que Ele é uma presença constante na sua vida. Então, sinta a presença de Deus na sua vida, nas suas atividades, nos seus trabalhos, porque Deus, se você acreditar, se você confiar, Ele de fato vai fazer a diferença na sua vida. Então, coragem, entusiasmo, assista a aula até o final, e peço a você, meu caro aluno, minha cara aluna, você que ainda não veio para a aula presencial, eu faço o convite de uma forma muito pessoal. Então, se você estar bem, sua família estar bem, está tudo em paz com vocês em relação à saúde, então você está sendo convidado a vir para a aula presencial. Estamos abertos, disponíveis para lhe acolher e acolher de uma forma muito carinhosa. Você está fazendo falta aqui na escola, certo, alunos? Então, empenho, dedicação, força. A gente sabe que tem os desafios da vida, do dia a dia, mas entenda que você é capaz de superar todas as dificuldades, tá? Porque você é uma pessoa capacitada, você é uma pessoa capaz e você tem Deus, tem Jesus Cristo na sua vida. Então você tem tudo para superar as dificuldades, os problemas e focar nos estudos, focar nas atividades, focar nas tarefas. E dessa forma, tenho certeza que você vai ter muito sucesso, certo? Então, como eu sempre digo, né, conta com o professor aqui, eu conto com você, com o seu empenho, e dessa forma nós vamos crescer juntos, certo? E no final, a alegria vai ser para todos, o resultado vai ser muito positivo. Então, agora acompanhe essa aula e, como eu sempre digo, né, depois você pode interagir com o professor. Certo, alunos? Então, vamos à nossa aula de hoje. Assunto: Direitos Humanos, página 24 e 25. Então, alunos, por gentileza, por favor, acompanhe bem essa aula aí. E como vocês bem sabem, né, a gente sempre faz a revisão da aula anterior. Então, vamos fazer aí, tá? Depois de uma semana, é importante a gente rever algumas ideias, né? Então, vamos lá. O nosso assunto da aula anterior foi ética discursiva, né? Nós falamos um pouco sobre o que consiste a ética, tá? E ver o que esse assunto nos diz. Assim como Hannah Arendt, o filósofo alemão Jung Habermas era de origem judaica e foi viver nos Estados Unidos em virtude da perseguição nazista. Ele participou da chamada Escola de Frankfurt, responsável por estudos sobre diferentes aspectos da vida, num período em que acontecimentos como o genocídio promovido na Segunda Guerra Mundial e a radicalização do capitalismo. Nesse contexto, a ética de Habermas apresenta uma nova visão da racionalidade, considerando-a capaz de contribuir
para a solução de problemas contemporâneos por meio da comunicação. Então veja aí uma ideia importante, né, na visão desse filósofo, né, é, enfatizando que a questão da racionalidade, da razão, o uso desse elemento importante, né, que o ser humano tem, ele diz que fazendo o uso da razão é capaz de contribuir para a solução de problemas contemporâneos. E aí, aluno, será que de fato a razão é um elemento, agir de forma racional, de forma reflexiva, nos ajuda de fato a resolver os problemas do dia a dia, os problemas do mundo, os problemas relacionados à ética e tudo mais? Creio que sim, né? A razão é um elemento muito importante que a gente precisa pautar a nossa vida pela razão, pela reflexão, tudo aquilo que a, a razão traz, né? A reflexão, o pensamento crítico, o pensamento reflexivo, pensar e refletir, tudo isso são elementos que a razão nos possibilita a pensar a vida, a pensar os problemas e dessa forma dar um direcionamento para a, as nossas ações, as nossas atitudes e, portanto, o melhor direcionamento para a forma como a gente se comunica, né? Como a gente se relaciona com a gente mesmo e com os outros. Então, veja aí, razão e comunicação dois elementos importantes do nosso dia a dia. Habermas defende a tese de Kant, segundo a qual o ser humano deve ser sempre tomado como um fim e não como um meio para a realização de qualquer interesse particular. Alunos queridos, já pedi para vocês destacar esse ponto, né? Porque de fato ele se utiliza do pensamento de Kant para dar mais ênfase ao seu pensamento, né? E de fato, Kant realmente é um filósofo que vale a nossa atenção, porque ele vai falar para o coletivo, ele vai pensar muito no interesse comum, no interesse de todos, tá? Por isso que ele diz aí, o ser humano deve ser sempre o fim e não o meio, e não o instrumento, tá? Porque uma vez que o ser humano se torna instrumento, tá? Ele passa a ser manipulado aí, vem outros problemas, né? A vida humana perde o seu valor. Então, o ser humano sempre como fim, na sua dignidade, no seu direito, naquilo que de fato faz parte do ser humano, né? E para enfatizar mais essa ideia, né? O ser humano tem que ser respeitado na sua totalidade, porque o ser humano, ele é dotado de direitos, mas o ser humano é, antes de tudo, imagem e semelhança de Deus. Por isso precisa ser respeitada em qualquer situação. Pense assim que você realmente vai estar compreendendo melhor o pensamento de Kant, né? Vamos lá, continuando. Além disso, afirma que a reflexão ética deve se centrar na ação coletiva. Então, aquilo que eu já falei, né? Afirma ainda que os princípios morais não têm legitimidade se forem impostos ou usados para manipular ou dominar pessoas, né? Então, não faz sentido, né? Uma moral, uma regra que é capaz de dominar, manipular, escravizar, então não faz sentido, não tem ética nenhuma. Entenda que a ética sempre visa o bem comum, tá? Sempre visa defender a vida, tá? E não é só a vida humana, mas a vida em todas as suas, seja a vida humana, animal, vegetal, enfim, a vida em todas as suas manifestações, tá? Então, detalhe importante também, sempre compreenda a ética e a moral como defensoras da vida, né? Da promoção da vida, seja a vida humana ou seja a vida em outras vidas, vida animal e tudo mais, tá? Então, entenda dessa forma que onde você perceber que o ser humano ou
outros tipos de vida, outros tipos de ser vivo, está sendo manipulado, está sendo escravizado, está sendo alguma coisa que vai contra a própria vida, entenda que não é ético, muito menos moral e também muito menos contra a filosofia ou pensamento de Kant. Tá, alunos? Vamos lá, prosseguindo. A Escola de Frankfurt é uma importante corrente filosófica do século XX formada por grandes intelectuais com o principal objetivo de problematizar e discutir a industrialização moderna, além de despertar a atenção de universidades alemãs para questões trabalhistas de inspiração socialista. Então tá aí, essa escola, né, nasce com realmente com essa questão de perceber, de entender a realidade com de forma crítica, né? Percebendo aquilo que não é legal, aquilo que não é ético, tá? Então essa escola, ela realmente veio para ajudar a clarear, a esclarecer tudo aquilo que tem um caráter manipulador, um caráter dominador, um caráter que não é legal. O filósofo propõe uma ética discursiva fundamentada no conceito de razão comunicativa ou ação comunicativa. Esta corresponde à aplicação da racionalidade em contextos dialógicos para se analisar a validade e a legitimidade de ações e normas. Então aí, alunos, grife esse ponto aí, né? Onde eu já falei, ele está dando ênfase à razão, tá? Quando você é uma pessoa racional, sempre age de forma reflexiva, você é capaz de dialogar, capaz de analisar, capaz de, de pesquisar, conhecer de fato as coisas e assim validar se as coisas, as normas, tudo que acontece é legal, está de acordo com as normas, de acordo com a moral, de acordo com a ética. Então, agir racional. Nesses diálogos, as conclusões devem ser consideradas e respeitar os interesses coletivos. Para tanto, é preciso admitir os seguintes princípios: todos os indivíduos são igualmente capazes de falar e participar dos discursos, né? É um direito, né? Já que a gente está falando de direito, de fato, todo mundo tem liberdade de expressão. Todos os indivíduos podem expressar livremente suas convicções e problematizar as convicções expressas pelos seus pares, né? Você não é obrigado a concordar com o outro, né? Aquilo que o outro diz, você não é obrigado a concordar. Porém, você tem o direito de problematizar no sentido assim de querer mais esclarecimento, de se fazer entender, tá? Nesse sentido. É importante que os indivíduos não sofram pressão do sistema político ou econômico ou qualquer outra forma de coação. De fato, é isso mesmo. O ser humano ele é livre, ele não pode sofrer pressão de qualquer grupo ou partido político, ou seja o que for. O ser humano é livre para decidir livremente, tá? Uns princípios muito importantes que você precisa compreender. Eu acredito que está compreendendo porque você está revendo de novo esse conteúdo. Cuidado de si. Para desenvolver esse conceito e apontar sua relevância na atualidade, Michel Foucault, né, que a gente já estudou sobre ele, lembrou que entre os gregos, cuidar de si era uma ocupação fundamental de Sócrates, né? Sócrates era visto como portador de uma missão, especialmente quando exortava seus intelectores a busca a buscar o autoconhecimento. Veja aí o cuidado de si. Michel Foucault vai lá na antiguidade resgatar o pensamento de Sócrates, tá? Quando Sócrates conhece-te a ti mesmo, né? O autoconhecimento como uma ferramenta importante, né? Para viver a razão, para viver na sociedade e, e assim ter a melhor vida possível, né? De acordo com o próprio Sócrates diz e Aristóteles, viver uma vida virtuosa, né? Então, nesse contexto, o cuidado de si não partia de um princípio egoísta, tendo, ao contrário, uma fonte
uma forte dimensão coletiva. De fato, é isso mesmo, né? Quando o Sócrates ele insiste na questão do autoconhecimento, porque quando você se conhece, conhece suas capacidades, conhece seus limites, né? Nem defeitos, seus limites, né? Você é capaz também de conhecer, de entender, compreender o outro, né? E não julgar, né? E não julgar. Às vezes nós somos muito rápidos para julgar e lentos para entender. Então, acredito que é falta de autoconhecimento, porque a gente parte do princípio que também nós somos falhos, né? Nós somos falhos, nós temos nossos limites. E aí, se a gente compreende bem a nós mesmos, também nós vamos compreender o outro também, tá? E isso nos possibilita a empatia. Olha só como uma coisa leva a outra, né, alunos? Então, muito bom aí essa reflexão. Uma forte dimensão coletiva exemplificada pelo sacrifício de Sócrates, em que, em nome do cumprimento de sua missão, uma vez que o si integrava a cidade, exercer o cuidado de si era equivalente a cuidar da cidade. Então, olha só, o autoconhecimento como possibilidade, como condição para você viver em sociedade. Por isso que é cuidar da cidade, né? Para você viver na coletividade. Tá? Você sabe que numa sociedade não deve prevalecer os interesses pessoais, mas sim o interesse de todos. Imagina se numa cidade grande, onde as pessoas estão vivendo muito próximas uma da outra, cada um for fazer sua própria lei, sua própria regra, tá? De acordo apenas com seus interesses, a vida em sociedade ia ser difícil, né? Você sabe muito bem que a vida desse jeito seria quase que impossível. Então, veja aí o autoconhecimento como condição necessária para vivermos em sociedade, viver em cidade e cuidar da cidade. Foucault, ao propor o cuidado de si, destaca a possibilidade de vivenciar a ética por meio da subjetividade. Sua obra sugere que o indivíduo é capaz de observar e perceber aquilo que lhe aparece como desejo e vontade, podendo distinguir que é propriamente seu e o que decorre da imposição, condicionamento ou costume. Essa distinção permitiria ao indivíduo identificar poderes que o sujeito e exploram, bem como iniciar o processo de libertação, interdependência e independência em relação a eles, assumindo assim o poder sobre si mesmo. Michel Foucault nasceu na França em 1926 e faleceu em 1884. Vivenciou o contexto da Segunda Guerra Mundial, o que contribuiu para lhe despertar um grande interesse pelas ciências humanas. De fato, o Michel Foucault ele realmente pensa muito o ser humano, né? Tanto que ele tem várias obras, uma das obras dele é Vigiar e Punir, onde ele vai falar do poder, né? Das estruturas de poder. Então, uma boa indicação aí, se você estiver interessado de compreender mais a Michel Foucault, sobretudo as suas obras, sua obra. Vigiar e Punir é uma obra, um livro dele muito importante, que se você tiver interesse, só procurar que você vai encontrar essa leitura muito boa de se fazer. Sua obra trata de temas ligados à psiquiatria e à psicanálise, além de explorar as múltiplas esferas do poder, né? Do poder. Então, tá aí uma boa orientação para você. Tá, alunos? Então, tá aí uma pequena revisão para você, né? Acredito que dá para entender melhor, dá para assimilar melhor as ideias. Vamos à aula de hoje, Direitos Humanos. Atualmente, verifica-se um acelerado desenvolvimento técnico das sociedades, além de um amplo conhecimento sobre as leis da natureza, o que possibilita grandes intervenções humanas sobre a vida. Nesse contexto, torna-se urgente refletir sobre questões polêmicas que dizem respeito
a vida de todos os seres humanos. Alunos, por favor, destaque isso aí, tá bom? De grande importância, né? É urgente refletir sobre as questões polêmicas que diz respeito à vida de todos os seres humanos, né? Então, não só dos seres humanos, mas tudo aquilo que envolve a vida humana, a natureza, o meio ambiente e tudo mais. Preservação do meio ambiente, da biodiversidade, falta de alimentos e produção de sementes transgênicas, né? Tudo aquilo que envolve o ser humano, tudo que o ser humano precisa, é preciso conhecer e refletir sobre tudo isso. Fertilizações e inseminações artificiais de gametas humanos, clonagem, pesquisas e tratamentos com células-tronco ou embriões, entre outras. Além disso, a alarmante desigualdade social da atualidade exige uma profunda ênfase dos efeitos da globalização, o reconhecimento das minorias, bem como amplas discussões sobre os direitos humanos. Essas e outras questões que interessam a todos requerem reflexões acerca de conceitos amplos como os de humanidade, ação moral, direitos, deveres, virtudes. Então veja aí, aluno, o quanto a vida humana ela envolve, né? E a gente precisa de fato reconhecer tudo isso é, 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 que às vezes pode trazer grandes prejuízos e também um grande, um, um grande bem para as pessoas, né? Em relação à ciência, a ciência está aí para nos ajudar a viver mais e melhor, porém tem outras questões que a gente precisa conhecer, como é a questão relacionada aos direitos humanos, tá? A questão relacionada ao meio ambiente, como a gente está cuidando de tudo isso, né? Questões também relacionadas à ética e à moral. Você há de concordar comigo que o, no mundo atual tudo parece ser muito, tudo é relativo, né? Parece que nada mais, os valores parece que deixaram de ter valores, né? Vamos pensar assim. Mas é preciso, a filosofia, ela nos convida a pensar e refletir sobre tudo isso, tá? Levando sempre em consideração os direitos da pessoa humana, como a ética, como a moral, tá? É preciso realmente entender isso e também entender que a ciência tem seus limites, tá? A ciência então, tem seus limites, a gente não pode pensar assim que em nome da ciência tudo é possível fazer. A gente precisa entender que tem limites, que tem regra, que tem moral, tem ética e tem direito. Então, o direito da pessoa humana é o que mais talvez pode nos chamar a atenção, porque o direito precisa defender a vida, tá? E vamos conhecer o Fernando Savater, que é um filósofo que nos traz boas reflexões. Nesse contexto, o filósofo espanhol Fernando Savater reflete a respeito de questões contemporâneas. Então, tudo isso que já foi mencionado, que eu já mencionei, que eu já falei para vocês, que eu já li, é atual, é contemporânea, do nosso momento, tá presente no nosso momento histórico. A gente precisa mais do que nunca, de fato, compreender bem, tá? Segundo ele, o maior fundamento da ética é o amor próprio. Então, veja aí, eu gostei muito desse termo, porque ele vai fundamentar a ética no amor próprio, né? Algo que sempre a gente fala, que sempre a gente enfatiza, né? Que a gente precisa, de fato, desenvolver essa capacidade do amor próprio para poder amar o outro, né? Primeiramente tem que se amar, não é egoísmo a gente se amar, cuidar da gente para poder amar e cuidar do outro, né? Cuidar do outro, nesse sentido, e de fato isso é ético. O maior fundamento da ética é o amor próprio do ser humano, isto é, o desejo de conservar-se, potencializar capacidades e perpetuar. Então, aquilo que a gente sempre fala sobre os valores, sobre a ética, sobre a moral, sobre o respeito, relacionado à dignidade da pessoa humana, o cuidado com o meio ambiente, tudo aquilo que é bom precisa ser potencializado e perpetuar, tá? E perpetuar
Olha bem aí os verbos, tá? Bem colocados, tá? Para fazer a gente entender bem que o amor próprio, ele realmente fundamenta, é o ponto focal da nossa vivência. Vamos pensar assim. Para o filósofo, o amor próprio constitui a razão de indivíduos, sociedade e culturas resistirem à certeza da morte, opondo-lhe a liberdade da vida. Sendo assim, Salvater defende uma concepção diferenciada e positiva do individualismo, afirmando que a virtude é praticada individualmente. No entanto, ele também ele também defende a participação social e o reconhecimento dos direitos humanos. Espera que todos vejam a si e aos demais como sujeitos de direitos que se articulam diretamente às necessidades e às liberdades humanas, bem como a autonomia e as responsabilidades dos indivíduos participantes de uma sociedade. De fato, está aí só para enfatizar a questão do amor próprio, tá? Levando em consideração o direito, o respeito, tá? Das pessoas, das culturas, levando em consideração a diversidade cultural existente, né? Levando em consideração a autonomia, a liberdade e a responsabilidade. Tudo isso são elementos necessários para vivermos bem conosco mesmo e com os outros. Ok, alunos? Vamos lá, continuar. O reconhecimento ativo dos direitos humanos. Admitir direitos humanos significa estar ativamente decidido a que o reconhecimento do humano pelo humano equivalha ao reconhecimento de direitos por parte de outro sujeito desses mesmos direitos. Em outras palavras, você tem direito, nós temos direito, mas o outro também tem direito. Eu até brinco muito com os alunos, no sentido assim, de, às vezes, de enfatizar uma ideia, uma frase que diz o seguinte, né? O meu direito, o seu direito termina quando começa o do outro, né? Isso é para fazer a gente lembrar que a gente precisa entender que temos direito, tá? Lutar pelos nossos direitos, pela sua efetivação, mas também entender que o outro também tem direito, tá? O outro também tem direito que a gente precisa respeitar também o direito do outro. Então, o nosso direito às vezes se esbarra, tem limite quando a gente reconhece o direito do outro, tá? É dessa forma que o autor está nos trazendo aí esse pensamento. Não é tanto que o homem tenha estes ou aqueles direitos, mas que o direito a ser homem, entendendo como tal sujeito de direito, é um estatuto consciente e voluntário que os homens devem moralmente conceder uns aos outros, né? Por isso que eu disse, né? Entender que o outro tem direito, a gente precisa fazer isso se efetivar. A realização histórica desse direito se articula com uma lista diretamente relacionada às necessidades do homem, tal como podem ser universalmente estudadas, e como suas liberdades, tal como podem ser compreendidas a partir da autonomia e da responsabilidade dos indivíduos participantes da comunidade. Como toda ideia moralmente relevante, os direitos humanos partem de um pressuposto que nunca pode ser de todo razoável, porque serve como fundamento para arrazoar, nesse caso, o pressuposto de que o que aproxima todos os homens como indivíduos é mais digno, que estima a perpetuação do que os diferencia com membros de diferentes comunidades políticas ou culturais. Mundo do trabalho. A garantia dos direitos humanos e civis envolve um complexo sistema de relações que inclui, entre outros elementos, a legislação, os movimentos sociais, as instituições e os instrumentos para fiscalizar e punir o descumprimento de tais leis. Alunos, então, os direitos humanos, eles são legais, certo?
mas as instituições, tá? Os sistemas precisam trabalhar para que de fato esses direitos se efetivem, se tornem real, tá? Porque às vezes, como a gente sempre diz, né, pensa, reflete que o direito às vezes só existe no papel, na prática não existe. Então, os movimentos, as instituições, os sistemas precisam realmente trabalhar para que os direitos da pessoa humana se efetivem e que haja de fato fiscalização, né? Fiscalização para ver se de fato os direitos estão sendo respeitados, tá? Sobretudo no mundo do trabalho e tudo aquilo que envolve o ser humano, certo? Envolve o ser humano. A profissão de policial faz parte desse sistema e atualmente a Polícia Civil conta com uma delegacia específica para investigar crimes virtuais. Na sua atuação é de grande relevância, uma vez que muitos utilizam a internet para viabilizar diferentes ações criminosas, entre, entre elas o incentivo à violência por meio da disseminação dos discursos de ódio. Então tá aí um exemplo, né? A profissão de polícia faz parte do sistema, de um sistema que realmente que fiscaliza, que vai defender o direito das pessoas, tá? E também vai fiscalizar. Senão pode, como a gente bem sabe, né? Hoje em dia, muito pelas mídias sociais, é muito visível a questão do discurso de ódio, tá? Discurso de ódio, infelizmente, ainda é uma realidade e tantas outras ações, fatos que acontecem que vão contra a dignidade da pessoa humana e, portanto, contra o direito humano, né? O direito da pessoa humana. Então tá aí, alunos, uma boa reflexão, né, sobre o direito da pessoa e de tudo aquilo que concerne a pessoa em tudo que em relação à vida da pessoa como um todo, né? A gente sabe que e o detalhe também é que o direito não está relacionado somente à pessoa humana, mas também ao meio ambiente, tudo aquilo que o ser humano faz uso, utiliza para a sua sobrevivência. A gente precisa também cuidar para que o ser humano possa usufruir de tudo aquilo que a natureza, o meio ambiente oferece, certo? Então tá aí, muito obrigado pela atenção, faça aí as atividades na página 25, tá, alunos? E também as atividades em PDF que eu irei enviar para vocês, certo? Fico por aqui. Muito obrigado, um grande abraço do professor Denilson e até a próxima aula, se Deus quiser.